E a gente não pode abrir mão, irmãos, dessa palavra. Essa palavra ela tem que ser estudada diariamente, porque ela alimenta o nosso espírito. Você sabe o que é que vai enfrentar ali na frente? Você não sabe. Mas a palavra de Deus já vai lhe trazer o livramento, já vai lhe guardar, já vai ser o seu escudo, já vai lhe livrar daquele mal, já vai lhe desviar de uma situação difícil. A palavra de Deus. Irmãos, Caleb, ele foi fiel ao Senhor. No verso 2 de Números 32, verso 12, está escrito assim: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Toda e qualquer adversidade que eles viram naquela terra, mas eles não desistiram. Por isso que nós temos que, por essa palavra, estar seguros. Está um momento que eu estou meio triste. Está meio triste e vai sair dessa tristeza, porque a promessa é de Deus de lhe tirar. Permaneça, persevere, continue ligado. A fidelidade, irmãos, é uma qualidade de caráter. Caráter transformado ao caráter de Cristo. Cristo foi fiel ao Pai quando o homem aqui esteve. Satanás tentou Jesus, vocês lembram? Satanás prometeu tudo lá em Mateus 4. Até dar tudo, o mundo todo, mandou ele subir lá no pináculo do monte, onde ele poderia ver uma vista panorâmica, tudo. Ele disse: eu vou lhe dar isso. Como é que o diabo pode dar a alguém alguma coisa se ele não tem nada? Se tudo é de Deus. Mas o que queremos lembrar é que Jesus foi fiel ao Pai. Jesus não aceitou nenhuma proposta do diabo. Jesus não quis transformar as pedras em pães. Até ele podia. Mas ele não estava na autoridade. Ele não estava naquele compromisso de fazer aquilo. Então ele permaneceu fiel. E nós temos sido fiel com Deus? É o que eu penso, irmão, quando começo a estudar. Olhar para mim, a minha fidelidade a Deus, como é que eu estou vivendo com Deus. E você paga um preço maior, porque pela sua fidelidade você pode incomodar alguém. Mas você não tem que olhar para alguém. Você tem que olhar para Deus, porque para esse alguém você vai testemunhar, e esse alguém pode mudar de ideia trocada. Pela sua fé, pela sua confiança, pela sua vida de fidelidade a Deus. Por que que muitos se converteram? Por que que aquela mulher do fluxo do sangue foi atrás de Jesus? Porque ouviu falar bem de Jesus, da sua fidelidade. Ela confiou, ela enfrentou uma multidão, ela correu o risco de ser massacrada ou apedrejada por alguém. Mas ela foi até Jesus e ela declarou essa fidelidade e essa fé. Se eu tocar apenas na roupa dele, é o que a gente vai entendendo nessa vida de hoje que a gente enfrenta. Nós temos que acreditar, irmãos, e se revestir, saber que enquanto aqui nós estivermos, vamos enfrentar dificuldades, adversidade, problemas, mas também saiba de uma coisa: em fidelidade a Jesus Cristo, a vitória é garantida. A gente não perde, é promessa de Deus. O tempo e a hora é o Senhor quem determina. É Ele que é o dono da vitória. É Ele que é o Deus da vitória. Não é hoje, nem amanhã, nem agora. É o momento de Deus. É o momento de Deus. Você não tem que pensar se é agora, se é amanhã, se é depois. É no momento de Deus, na hora de Deus, Ele lhe dá o presente, Ele lhe dá a bênção. Você só se mantém em fidelidade, em obediência e temor a Deus. É isso que a gente aprende com as Escrituras. É isso que a gente aprende com a verdade de Deus nas suas promessas. Irmãos, 10 espias tinham uma posição de não entrar na terra. Eles ficaram com medo. Olha, nós que cremos em Jesus Cristo não podemos ter medo de nada. Nós só tememos a Deus, que não é se esconder de Deus como se escondeu Adão e Eva quando pecou. Temer a Deus é honra, é obediência, é reverência, é adoração. É o que precisamos. Esses 10 espias tiveram medo dos homens fortes. Você vê que Israel, praticamente tudo, até o rei Saul,
tiveram medo de Golias. Segundo os relatos bíblicos, quando Davi quis enfrentar ele, Davi tinha um corpo franzino. Eu acho que ele era mais magrinho do que Elias. Corpo atlético de Elias, hein? Para enfrentar um homem forte, hein? Diga, Elias, eu sou vencedor. Não é o meu corpo que vai vencer, é o Deus que está em mim. Foi o que viu Davi. E será que nós não podemos ver em nós, em nossa família, em nossa vida, na fidelidade que nós temos a Deus? Davi não tinha arma. Conforme as escrituras foram dar a eles as armaduras de Saul, dar uma espada, engoliu ele. Engoliu. Mas ele tinha um badog. Na minha época chamava badog, baleadeira. Só que a dele, conforme a gente vê pelos escritos, era uma funda, né? Que não tinha o gancho. Que botava pedra no couro com a borracha e girava. Conforme eu entendo assim, que era diferente, era uma funda. E agora vocês olham para o texto, veja bem como Deus prepara tudo para a gente vencer. No caminho, Davi foi colhendo umas pedras redondas, não é? Que pudesse encaixar bem no couro que ficava na borracha. Como Deus prepara tudo. Porque lá na frente só vê Deus e sabe como poderia atingir. O homem, além de ser grande, conforme as escrituras, estava cheio de armadura. Mas você sabe que a armadura ela não é fechada, blindada de cima e embaixo, que ela tem emendas. Pela parte do corpo também tudo. E tinha uma brechazinha no meio da testa do capacete para toda a indumentária do Golias. E foi naquela brecha. Será que Davi poderia enxergar aquele lugarzinho mínimo? Mas o nosso Deus enxerga o ponto fatal. E Deus direcionou aquela pedra enviada por Davi para liquidar o inimigo de Israel, do seu povo, que é o inimigo de nossas famílias, o inimigo de nossas vidas. Mas vamos também chamar a atenção, nossa, Davi era um homem que se tornou fiel a Deus. É o que a gente vai lembrando da nossa fidelidade a Deus. Isso na nossa vida íntegra, em todos os sentidos, em todas as áreas de nossa vida. Nós precisamos perseverar na confiança. Então, meus queridos, a fidelidade de Caleb obteve a aprovação de Deus para a sua vida. Veja no capítulo 14, verso 24. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou a sua posteridade e a possuirá. Está vendo? Não houve homem grande, não houve problema para impedir que Caleb entrasse com sua descendência na terra. Porque Deus é o Deus da nossa vitória. Irmãos, Caleb, ele possuía uma visão dada por Deus. Aquele que está ligado ao Espírito, ele tem essa visão. Ele vê positivamente, ele vê sua vitória. No meio da peleja, ele vê sua vitória. E é essa a nossa fé. Fidelidade, irmãos, é uma marca registrada daqueles que possuem a visão dada por Deus. Fidelidade é essa marca registrada. E você tem essa visão a visão de Deus na sua vida, dada por Deus. Se nós almejamos, irmãos, prosperar em nossa vida, devemos permanecer fiel na visão dada por Deus. A nossa fidelidade com Deus está correta? Estamos sendo fiel? Estamos devolvendo os dízimos? Estamos ofertando? Nós temos que pensar positivamente. A obra, vidas que precisa da nossa confiança. Nós estamos confiando em Deus? Dessas promessas de Deus?
É o que a gente precisa analisar. A vitória de Caleb e Josué foi sua fé, sua fidelidade, sua confiança. A Bíblia diz que eles perseveraram, eles confiaram em Deus e foram fiéis a Deus. Eles não desistiram. E a peleja era grande, era difícil. Amados, aqueles outros 10 espias fracassaram porque não possuíam a visão de conquista dada por Deus a Moisés. E nós, irmãos queridos, nós não fomos escolhidos para alterar ou mudar ou adaptar a visão, mas aceitar como Deus nos deu. A gente não pode mudar nada. A gente tem que seguir conforme a palavra de Deus e a nossa visão. O seguir de obediência, fidelidade a Deus. Estamos sendo fiel em prol de almas. Todo serviço em uma igreja de Cristo é em prol de almas, é de vidas. Os investimentos que as instituições de Cristo, a igreja de Cristo faz para manter missionários em outras nações, para manter missionários em outros estados, para manter missionários em nações, estados e municípios, para manter missionários nos municípios, nas nações, nos estados e nos municípios. A gente lembra disso? É a alma. Eles estão lá pregando, eles deixaram o conforto do seu lar. Eles estão lá pagando um preço. E é nós que temos que manter, que sustentar na oração, nas contribuições, nas ofertas. E aqui na igreja que propaga missões, que proclama a glória de Deus. Microfone, para ouvir melhor, caixas de som, luzes, ar-condicionado, para podermos termos uma tranquilidade, longe do calor. E as vidas chegarem, ouvirem, aprenderem, se tornarem servos. Tudo isso é fidelidade, é confiança em Deus, é enfrentar os desafios que você vai dizimar, vai ofertar, e você sabe que tem a sua vida cotidiana. Mas Deus disse, se você cumprir, se você for fiel, eu vou lhe devolver duplicadamente. Ele fez isso com quem? Através de quem, dando o exemplo? Zaqueu. Quando ele tinha tirado tudo do povo, mas no dia que ele se converteu, ele disse, eu vou devolver quadruplicadamente daquele que eu roubei. Ele devolveu aquilo que era do povo. Porque ele creu na palavra, ele confiou em ser fiel a Deus. Nós temos deixado essas coisas terrenas fora para não atrapalhar a nossa fidelidade a Deus. Temos confiado em Deus. É o que a gente precisa. E para encerrarmos, irmãos, a fidelidade nos faz conquistar territórios. A você alcançar os seus objetivos, a você alcançar os seus projetos, a você alcançar, meus queridos irmãos, a sua família para Jesus. No verso 14, verso 19, diz assim, naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé, te será por herança a ti e a teus filhos, para sempre, porque perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Josué 14, 9. Então, meus queridos, a fidelidade faz isso, conquistar. Olha a palavra de Deus. Prospera, traz felicidade, traz vitória, traz tranquilidade. Com exceção de Josué e Caleb, foi o único de 20 anos que atravessou o deserto e conquistou uma cidade para si e para a sua descendência. Ser fiel é ser vitorioso, irmãos. É ter sua família abençoada. Meus queridos, amados irmãos, Deus deu a cidade de Hebrom para Caleb, pela sua fidelidade a Deus, pela sua perseverança, pela sua confiança. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo sempre. O que nós devemos é aprender com Josué e Caleb, ter uma vida completa de fidelidade, até o último dia aqui na terra. Deus é fiel conosco e precisamos ser fiel com Ele. Amém?
Então, para essa vitória, sendo fiel até nas adversidades, Caleb foi fiel ao Senhor. Ele possuía uma visão dada por Deus. A fidelidade nos faz conquistar os territórios. Amém? Que o Senhor aplique sua santa palavra em nossos corações, esteja nos levando a ser fiel, para que a gente possa povoar o reino dos céus. Amém? Vamos orar? Nosso irmão José Marcos dos Santos vai orar ao Senhor.